invocando a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta essa sessão plenária do Tribunal deste Estado. Discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Aprovada. Expediente. Ofício do excelentíssimo senhor desembargador Glauber Antônio Nunes Rego, a presidência da Corte. Senhor presidente, comunico a Vossa Excelência, nos termos do artigo 11 do Regimento Interno deste Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, o término do primeiro biênio do juiz de direito, Dr. André Luiz de Medeiros Pereira e Dr. Ricardo Tinoco de Góes, membros efetivos e substitutos, respectivamente, da Corte deste Tribunal, em 23 de janeiro de 2019. E ainda, sendo correspondência da senhora Vilma de Souza Lima Souto e família. Excelentíssimo senhor desembargador, em atenção ao expediente acima, venho externar em nome de toda a família os nossos agradecimentos pelo registro e lembrança de nosso querido Pedro de Souto. Nesse sentido, apresentamos voz de apreço e distinta consideração, e somente, excelência. Mandato de segurança com liminar 2017-19-4275, impetrante Vera Lúcia dos Santos Gomes, impetrante secretário de Saúde Pública do Rio Grande do Norte, relator desembargador Mauri Moura. Está em mesa, excelência. Impetrante Vera Lúcia dos Santos Gomes, impetrante secretário de Saúde Pública. Esse caso é recorrente aqui na Corte, excelência, trata daqueles pedidos de fornecimento de medicamento. Vários precedentes, tá, excelência. Isso, vários precedentes. Nessa mesma esteira, estou concedendo aqui em consonância com o parecer da 16ª Procuradoria de Justiça. Matéria já conhecida, concedo a segurança. Algum destaque, alguma divergência? O acordo acompanha, excelência? Sim, excelência. A unanimidade nos termos do voto do relator, tendo em vista os precedentes dessa Corte, acordo lido e aprovado. Terceiro, mandato de segurança com liminar 2017-23998, impetrante José Bilago de Araújo, impetrado governador do Estado do Rio Grande do Norte, embargador Ibanez Monteiro, relator. Está em mesa, excelência? Em mesa, presidente. A emenda está assim redigida. Constitucional e administrativo, mandato de segurança, servidor público, processo administrativo disciplinar, pena de demissão, análise judicial restrita à legalidade do ato, sem adentrar no mérito administrativo, devido ao processo legal assegurado, apresentação de defesa escrita por advogado legalmente constituído, acesso às provas e declarações prestadas à Comissão Permanente de Inquérito, em ocorrência de prescrição, ante a interrupção de seu curso, nos termos do artigo 153, parágrafos 3º e 4º da Lei Complementar 122 de 94, independência das instâncias administrativa e penal, segurança denegada. Tá, pois não, excelência. Acompanho o relator. Algum destaque? Todos os votos estão disponibilizados. A unanimidade dos termos do voto relator. Acordo acompanha, excelência. Lei de aprovado. A ação penal originária 2017-58027, autor MP, réis JENFDO, advogado Edson Pereira e outro, réu WDOJ, advogado Washington Luiz Padilha de Andrade e outro, réu D. Pedro S., advogado Cristiano Luiz Barro Fernando da Costa, relator desembargador Amauri Moura, impedido do desembargador João Rebouças. Após o voto do relator, recebendo a denúncia ofertada pelo Procurador-Geral da Justiça contra GEMFDWOJ pela prática em delito tipificado no artigo 307, parágrafo 1 do Código Penal, corrupção passiva, em desfavor de DPS dos Santos pela conduta de crime previsto no artigo 333, parágrafo 1 do CP, corrupção ativa, bem como mantendo a denúncia de JMF no exercício de suas funções, acompanhado pelos desembargadores Luiz Alberto Convocado e Cláudio Santos, pediu vice-desembargador Sainz Sobrinha. Demais, desembargador, aguardo de voto visto. Está em mesa, excelência? Está em mesa, senhor presidente. Pois não. Bom, inicialmente, senhor presidente, saúde os colegas, o eminente procurador, a assistência como um todo, e o faço com a permissão dos advogados presentes, na pessoa do acadêmico de Direito, João Vitor Bezerra da Nóbrega, do 6º período da prática jurídica noturno da UNE. Sintam-se todos cumprimentados em nome desse acadêmico. Senhor presidente, conforme relatado por Vossa Excelência, o processo está em mesa e eu estou apresentando a Vossa Excelência o voto divergente, voto vista divergente
Voto este que foi previamente disponibilizado aos colegas e que, naturalmente, após essa disponibilização, eu fiz alguns acertos, questões mais de português. E digo o seguinte, senhor presidente, destaco em primeira nota, seu judiciário guardião constitucional e detentor maior da tutela da res pública. Dessarte, e de forma bem mais incisiva e contundente, ao exigir dos demais poderes da República, não há como contemporizar ou tergiversar quando esta confiabilidade for posta em xeque, devendo se cortar na própria carne, quando os fatos e o direito assim o exigirem. Segundamente, e como não poderia ser diferente, quero enaltecer, como já o fiz por ocasião do pedido de vista, a brilhante e bem prudente condução do desembargador Amaury Moura na direção do procedimento instrutório e na relatoria do feito. No tocante à questão de fundo, entre mentes, rogo-lhe venha, desembargador Amaury Moura, para encaminhar o voto pela rejeição da denúncia, e o faço por ausência de justa causa. Com efeito, após me debruçar desprendidamente sobre os termos da inaugural, constatei se pautar seu núcleo fático em 3 premissas. A primeira, declaração do ex-marido da investigada, no sentido de ter recebido R$50 mil e mais despesa para custeio do curso de medicina na Bolívia, para que sua ex-esposa proferisse sentença de cassação de mandato eletivo na AIJ de número aqui identificado. A segunda, ligações telefônicas geradas a partir de um terminal da referida representada. E terceira, operações bancárias relacionadas ao seu ex-cônjuge. Ao primeiro dos argumentos, declaração do ex-marido da representada e gravada pelo prefeito cassado, tenho de duvidosa legitimidade sua obtenção e conteúdo. A uma, pela mídia haver sido produzida de forma inusual e com juridicidade questionável, porquanto captada sem autorização judicial em um escritório de advocacia e sem qualquer perícia acerca de sua originalidade / fidelidade. A duas, em virtude da sua apresentação, entre parênteses, do áudio, derivado de quem tinha interesse direto e pessoal em prejudicar e, quem sabe, se vingar da denunciada, no caso, seu ex-marido e adversários políticos do prefeito empossado após o pronunciamento de cassação. A três, em decorrência do próprio ex-consorte, não haver, em sua oitiva perante essa Corte, mídia de folha 265, confirmado os fatos ditos por delituosos. A quatro, porque se assim não fosse, tal depoimento ainda deveria ser tomado com temperamento, porquanto é notório o estado de beligerância instaurado antes, durante e após o divórcio do casal, como, aliás, fora confirmado pelo doutor advogado Pablo Pinto, testemunha também ouvida pelo insigne relator, mídia de folhas 65. Aos segundos argumentos, excelência, ligações telefônicas entre os envolvidos, por não haver o Ministério Público desconstruído a tese de defesa, no sentido de não ser do uso da indiciada a linha de número tal, mas tão só a de número tal, a qual possui desde a data dos fatos até hoje, estando aquela outra sob sua titularidade em decorrência dos profalados e conhecidos planos coletivos. Vê documento de folha 131, onde a inserção de dependente constitui sua tônica. Ao terceiro dos argumentos, operações bancárias, por não ter sido colacionado um só indicativo de contato direto entre os demais envolvidos e a representada, e tampouco de percebimento de numerário ou vantagens outras. Aliás, nesse particular, e ainda que se tomasse como verossímil o relato do ex-cônjuge, o pagamento da negociata teria se dado, gize-se, em espécie e nas suas mãos, não havendo sido colacionado a posteriori um só elemento indicativo de repasse ou eventual proveito econômico por parte da representada. Inclusive, o mero saque da quantia de R$50 mil na conta do denunciado DP do GES não serve por si só para corroborar a versão do nome Litz, mormente por ser corriqueiro operações volumosas de tal natureza em sua conta bancária.
extrato acostado, folhas 171 e 173. Prossigo, senhor presidente. Nesse aspecto, ainda se faz imprescindível abrir um parêntese para se registrar que o modesto patrimônio da referida juíza, alinhavado no seu processo de divórcio, folhas 391 e 393, acha circunscrito a uma casa financiada pela Caixa Econômica, uma Hilux 2007-2008, um Corolla 2004 e uma égua registrada na BQM sob o número tal, isso sem se falar dos empréstimos contratados na ordem de R$ 216.543,38, ou seja, longe de se imaginar ser proveniente de enriquecimento sem causa. Ora, como se diz, toda e qualquer denúncia, independentemente de quem seja seu alvo, deve estar lastrada em conjunto probatório mínimo de autoria e materialidade. Afinal, o processo penal constitucional possui, além da função de regulação do Estado para apuração de fato delituoso, o mistério maior e desiderato de servir como garantia ao cidadão, sobretudo para não lhe impor, sem a devida razoabilidade, constrangimento e intromissão em sua vida privada. Aliás, há muito dizia o saudoso ministro Orozimbo Nonato, que a denúncia não pode ser o resultado de vontade pessoal e arbitrária do acusador. Outro sim, para validamente se formulá-la, é imperioso uma boa base empírica, mormente para se evitar a transformação desse substancial dever-poder em um instrumento de injusta persecução estatal. Exige, sim, a justa causa. Para Afrânio Silva Jardim, aspas, reticências, justa causa é suporte probatório mínimo em que se deve lastrear a acusação, tendo em vista que a simples instauração do processo penal já atinge o chamado estado de dignidade do imputado. Tal lastro probatório nos é fornecido pelo inquérito policial ou pela espécie de informação que deve acompanhar a acusação, artigos 239, parágrafo 5º e 46, página 1 do CP. Isso, Afrânio Silva Jardim, Direito Processual Penal Forense, ainda em 1999. Da mesma linha de raciocínio, comulgava o saudoso Júlio Fabrini Mirabete, aspas, reticência, tem incluído a doutrina entre as causas de rejeição da denúncia ou da queixa, por falta de condição exigida pela lei, entre parênteses, falta de interesse, a inexistência de indício no inquérito ou peça de informação que possam amparar a acusação. É realmente necessário que a inicial venha acompanhada de um mínimo de prova, para que a ação penal tenha condições de viabilidade. Caso contrário, não há justa causa para o processo. Só há legitimação para agir no processo penal condenatório quando existir o fumus boniuris, que ampare a imputação. Tem-se exigido, assim, que a inicial venha acompanhada de inquérito policial ou prova documental que a supra, ou seja, de um mínimo de prova sobre a materialidade e autoria, para que se opere o reconhecimento da denúncia ou da queixa, não bastando a simples versão dada pelo ofendido. Cabe a concessão de habeas corpus quando a falta de justa causa é evidenciada pela simples exposição dos fatos ou se verifica prima facie a não participação do acusado da prática do crime, reticência, fecho aspas, pontuo. E é isso, icto óculos, a mim me parece, repito, constituir a hipótese dos autos. E, em sendo esta a hipótese dos autos, assento haver o Superior Tribunal de Justiça, em recentíssimo julgado, enfrentado matéria de igual jaez, tendo o ministro Napoleão Nunes resumido a questão nos termos adiante ementados. Aí eu pediria vênia para só reproduzir, está no voto disponibilizado a Vossa Excelência, aquilo que eu grifei de negrito. O magistrado não deve hesitar em rejeitar a denúncia quando os elementos constantes do processo não apontam com tranquila segurança, constante do processo, não apontam com tranquila segurança a viabilidade do sucesso do julgamento do acusado, ou quando não for possível demonstrar, com base nas provas trazidas pela acusação, os elementos da convicção do julgador para o prosseguimento.
A prova reunida pela acusação não traz indícios veementes. Aqui é um fato típico que o ministro Napoleão Maia trouxe, citando aqui, inclusive, um caso do governador do estado do Pará, agora em 9 de outubro de 2018, Corte Especial. Pediria vênia para não reproduzir o restante. Neste julgado, reportando-se aos escolhos da também não menos eminente ministra Maria Tereza de Assis Moura, ressaltou com inegável propriedade sua excelência, também suprimindo aquilo que eu transcrevi, só o que interessa. Afinal, para que uma pessoa seja acusada da prática de infração penal, deve despontar, não como possível, mas como provável autor do delito. Não como possível, mas como provável autor do delito. Precisamos, por esta razão, com relação à autoria, deve existir, no mínimo, indícios bastantes para a imputação. Justa causa para ação penal, São Paulo, RT 2000, página 222. Ainda no âmbito do Tribunal da Cidadania, já no exílio de 2008, sob a batuta do hoje ministro do STF, Luiz Fux, esse entendimento se mostrava muito bem esquadrinhado a partir da emenda Sul. Também naquilo que interessa, suprimindo parte do que transcrevi. A denúncia revela-se carente de suporte probatório mínimo capaz de demonstrar indício da materialidade do ato delituoso e de sua autoria, porquanto fundada em meras conjecturas e ilações, permitindo-se concluir que a prova não é frágil. É inexistente, reveladora da patente falta de justa causa, obstativa do oferecimento e do recebimento da denúncia. A justa causa para a ação penal é assim sufragada pela autoridade da doutrina pátria verbis. De outra parte, a viabilidade da pretensão punitiva é oferida em razão de provável existência de crime e respectiva autoria, a tornar possível sentença condenatória. Resumindo, é um prenúncio de condenação. O ministro prossegue, fazendo referência ao fato em si, e diz mais adiante, prova induvidosa da ocorrência de um fato delituoso, na hipótese, e prova o indício de autoria, apurados em inquérito policial ou nas peças de informações que acompanham a acusação, é neste binômio que, para esta postura, consiste o fundamento tido como indispensável para a acusação, sem o qual inexiste justa causa para a instauração do processo penal. Aqui ele repetiu a ministra Maria Moura Tereza Rocha de Assis. Mais à frente, sustentou Sua Excelência, reproduzindo o ministro Félix Fix. No processo penal, a exordial acusatória deve vir acompanhada de um fundamento probatório mínimo apto a demonstrar, ainda que de modo indiciário, a efetiva realização do ilícito penal por parte do denunciado. Se não houver uma base empírica mínima a respaldar a peça vestibular, de modo a torná-la plausível, e não existirá justa causa a autorizar a persecução do crime em judício. Tal acontece, como em caso, quando a situação fática não está suficientemente reconstituída. Prossigo eu, senhor presidente, buscando mostrar e demonstrar a falta de justa causa e a inexistência de elementos suficientes para receber a denúncia. Depois vou concluir, inclusive, mais adiante, que a recepção da denúncia por si só não conseguirá trazer outros elementos, se não já trazidos aos autos, no sentido de formar um juízo perfeito a respeito do caso. Prossigo, senhor presidente. No HC de número 707637, agora no território jurisprudencial da Suprema Corte, o ministro Celso de Mello advertira que o processo penal do tipo acusatório repele, em obséquio à garantia de defesa, quaisquer imputações indeterminadas, vagas, contraditórias, omissas ou ambíguas. E, por ocasião do IP 1989, tornou a dizer o ilustre decano. A imputação penal, que não pode constituir mera expressão da vontade pessoal e arbitrária do órgão acusador, deve apoiar-se em base empírica idônea,
que justifica a instauração da persecução do crime, sob pena de se configurar injusta situação de coação processual, pois não assiste a quem acusa o poder de formular em juízo acusação criminal desvertida de suporte probatório mínimo. O processo penal condenatório, precisamente porque não constitui instrumento de arbítrio e de opressão do Estado, representa para o cidadão expressivo meio de conter e de delimitar os poderes de quem dispõe os órgãos incumbidos da atividade da persecução penal. O processo penal, que se rege por padrões normativos consagrados na Constituição e nas leis, qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade do réu. Então, o processo penal é um instrumento de salvaguarda da liberdade do réu, a quem não podem ser subtraídas as prerrogativas e garantias asseguradas pelo ordenamento jurídico do Estado. Não há justa causa para instauração da persecução penal se a acusação tiver, por suporte legitimador, elementos probatórios mínimos que possam revelar, de modo satisfatório e consistente, a materialidade do fato delituoso e a existência de indícios suficientes de autoria. Não se revela inadmissível, em juízo, imputação penal destituída de base empírica idônea, ainda que a conduta descrita na peça acusatória possa ajustar-se em tese ao preceito primário de incriminação. Impõe-se, por isso mesmo, ao Poder Judiciário rígido controle sobre a atividade persecutória do Estado, notadamente sobre a admissibilidade da acusação penal, em ordem a impedir que se instaure com qualquer acusado injusta situação de coação processual. Prossigo, senhor presidente, voltando eu a dizer, já no pré-falado inquérito 4347, de 27 de março de 2018, cuja relatoria coube ao ministro Edson Fachin, e que tinha como denunciado o senador Romero Jucá, o ministro Celso de Mello, com a mesma maestria, porém de forma mais odierna, consignou: para efeito de recebimento da denúncia, assume relevo indiscutível o encargo processual que, ao incidir sobre o órgão de acusação penal, impõe-lhe o ônus não só de descrever com precisão e de demonstrar, ainda que superficialmente, os fatos constitutivos sobre os quais se assenta a pretensão punitiva do Estado, como também o dever impostergável de produzir elementos mínimos de informação que permitam reconhecer configurada a existência. Inocorrente no caso de justa causa, que legitima a abertura do processo penal em juízo, sob pena de instauração de lides penais temerárias. É essencial reconhecer, para efeito de controle prévio de admissibilidade da denúncia, que a formulação de acusação penal, para efetivar-se legitimamente, não deve nem pode apoiar-se em fundamentos retóricos, devendo sustentar-se, ao contrário, em elementos que, instruindo a denúncia, indiquem a realidade material do delito e aponte para a existência de indício, ainda que mínimos de autoria. É certo que a formulação da acusação penal em juízo não supõe a prova completa e integral do delito e de seu autor, o que somente só se revelará exigível para efeito de eventual condenação penal, mas impõe ao órgão da acusação a demonstração inocorrente no caso, fundada em elementos probatórios mínimos e ilícitos da realidade material do evento delituoso e da existência de indícios. Sua Excelência prossegue numa argumentação que me levou à convicção do fato, e eu serei mais sucinto agora. Naquilo que interessa, é por esta razão que o processo penal condenatório não constitui nem pode converter-se em instrumento de arbítrio do Estado. Ao contrário, ele representa poderoso meio de contenção e de delimitação dos poderes de que dispõem os órgãos incumbidos da persecução penal. Não exagero ao ressaltar a decisiva importância do processo penal no contexto das liberdades públicas, pois, insista-se, o Estado, ao delimitar um ciclo de proteção em torno da pessoa do réu, faz do processo penal um instrumento destinado a inibir
a opressão judicial e a neutralizar o abuso de poder perpetrado por agentes e autoridades estatais. Há algo mais de argumentação nesse sentido, que eu pediria vênia para não reproduzir, e já começando a adentrar nos finalmente. Eu digo, senhor presidente, verdade seja dita, penso que na atual conjuntura do direito penal moderno, onde a intervenção mínima estatal é tomada como bússola, com a subsequente retomada das ideias despenalizadoras e descaracterizadoras, a pura e mera tecnicidade exigida pelo artigo 41 do Estatuto de Direito Penal deve ser posta em seu devido termo, deixando de lado o protagonismo de Antão para compor sua lei de uma função coadjuvante. E, por fim, e não menos importante, merece relevo o fato da sentença objeto da denúncia, a sentença que se diz que foi vendida por 50 mil outras vantagens, prolatada no bojo da AIS de número já dito, haver sido confirmada por todas as instâncias superiores, TRE e TSE, constatação por si só, apta a atestar com maior amplitude a singularidade e legitimidade do seu conteúdo. Me parece que não foi proletada uma sentença graciosa. Isto posto, senhor presidente, reitero as vênias para divergir em parte do relator, para tão somente rejeitar a denúncia formulada em desfavor de GE, MF, de O. Uma vez prevalente a tese ora esposadas, por consectário lógico, encaminho o voto no sentido de se remeter os autos à primeira instância, a fim de se dar continuidade ao procedimento com relação aos co-denunciados, não detentores de prerrogativa de furos. Vencido, acoste-me ao relator nos seus demais termos. Senhor presidente, é como voto e peço a juntada dessas razões. Pedido, o relator vai se manifestar. Pois não, excelência. Queria fazer pequenas observações, naturalmente, como de regra, sem querer convencer absolutamente os colegas do meu entendimento, mas, primeiro, duas observações a respeito do que dito no brilhante e riquíssimo voto do embargador Saraiva, no que tange a doutrina e jurisprudência sobre o tema. Mas, Sua Excelência, no primeiro momento, utiliza a expressão que se debruçou desprendidamente sobre o tema. Queria esclarecer por que o desprendidamente, excelência, se Vossa Excelência quiser. O desprendidamente, eu acho que Vossa Excelência deve ter se referido a todos os seus colegas que também, ao apreciar qualquer processo chega à nossa mesa, também se debruçam desprendidamente. Eu disse certamente foi com esse sentido. Desprendidamente, sem ver a parte envolvida no jogo, até porque se trata de uma magistrada. Então, independentemente de ser uma magistrada, daí meu desprendimento. Não fiz nenhuma referência ao colega, que eu sei disso, inclusive, elogiei com bastante ênfase o bem lançado do voto de Vossa Excelência. Agora, dentro da concepção de Vossa Excelência. O elogio eu agradeço e atribuo a bondade de Vossa Excelência. Me preocupa mais a questão do desprendidamente, que me parece que não é privilégio nem privativo do nobre colega, não é? Disse isso. Certo. Eu só apenas para fazer observações. Eu também preciso repetir. Mas o voto do desembargador Saraiva, ele traz doutrina, como disse, é muito rico em doutrina e jurisprudência sobre o tema, todos no sentido de que a denúncia, ela para ser recebida, ela tem que vir acompanhada de indícios mínimos da autoria, não é? E da materialidade. E no que eu concordo, toda denúncia, evidentemente, para ser recebida, tem que vir acompanhada desse mínimo, não é? Atendendo naturalmente ao artigo 41 lá do Código de Processo Penal. O que nós temos aqui que discutir é se, no caso concreto, e lá no caso
o relator citou, tanto do governador quanto do senador, naquele caso não havia, o tribunal e o próprio Supremo constatou que, no caso concreto, aquela denúncia realmente não vinha acompanhada ou não preenchia os requisitos necessários, não apresentava elementos necessários ao seu recebimento, que autorizasse o seu recebimento. No caso aqui, é que nós temos que examinar à luz dos documentos e desse início de instrução que foi feito, tanto dos documentos coletados ainda na fase inicial, quanto na própria audiência que foi realizada, que eu realizei, onde eu vi realmente, eu vi a juíza, ouvi o marido na magistrada e outras duas testemunhas. Mas, concretamente, o que impressionou o embargador Saraiva, na sua divergência, e aí tentando, naturalmente, evidentemente, amoldar o caso concreto, a doutrina e a jurisprudência que Sua Excelência trouxe, é que eu realmente não me convenci a ponto de mudar o meu entendimento a respeito do recebimento da denúncia. Veja que Sua Excelência, ele diz o seguinte, que a declaração do ex-marido e toda a fundamentação do embargador Saraiva, com todas as vênias, ela vem no caso de duvidosa, no caso de dúvida. Essa dúvida que tem que ser dirimida, ou essas dúvidas que têm que ser dirimidas na instrução processual. E Vossa Excelência diz, o primeiro dos argumentos, e se referindo à declaração do ex-marido, tem o de duvidosa legitimidade de sua obtenção e conteúdo. A uma, pela mídia, haver sido produzido de forma inusual, com juridicidade questionável, porquanto captada sem autorização judicial. É um escritório e tal, sem perícia. E eu penso que, se houver necessidade de uma perícia, será feita numa instrução. Ademais, e isso é um fato importante, quando ele foi ouvido, e eu o ouvi, ele reconheceu que a voz era dele. Está nos autos. Foi a única coisa que ele disse perante o relator. Eu perguntei, foi feito o áudio, e ele disse que realmente a voz era dele. Mas não ia responder outras perguntas, porque se reservava do direito de ficar calado. Mas, no depoimento dele, ele consignou e reconheceu que aquela voz do áudio era dele. Então, eu penso que já isso precisa, alguma investigação mais aprofundada sobre isso. Quando Sua Excelência, o embargador Saraiva, diz: há 3 em decorrência do próprio ex-consorte não haver em sua oitiva perante esta Corte confirmados os fatos ditos ou delituosos. Não é? Realmente ele não confirmou, mas também não negou. E confirmou que a voz era dele no áudio. Quanto às ligações telefônicas, que o argumento da defesa é que as linhas não pertenciam a ela, mas porque era decorrente de um plano familiar, é claro que isso tem que ser melhor investigado. Ela alegou realmente isso. Mas os autos, como estão, não me dão a certeza, de que essas ligações, se realmente por quem foram feitas, qual os horários, os locais que elas foram realizadas, as datas, nos outros telefones, nos outros números. Então, eu não estou aqui a afirmar que foi, muito pelo contrário. E daí é outro ponto que eu queria chamar a atenção da Corte, quando o embargador Saraiva, no que eu respeito, é claro, entende que o recebimento da denúncia é prenúncio de condenação, absolutamente. O tribunal, nem mesmo eu, particularmente, quando recebi
a denúncia, eu votei no sentido de ser recebida a denúncia, o fiz pronunciando qualquer condenação. Não poderia fazê-lo jamais. Muito pelo contrário. Na instrução, e, diga-se de passagem, a matéria aqui tratada, trazida no voto do desembargador Saraiva, não foi sequer discutida pela defesa. A defesa não se refere à ausência de justa causa. Muito pelo contrário, ela pede a instrução do processo. Ela protesta pela instrução do processo. Até mesmo para a juíza mostrar que não praticou esse tipo de atitude. É uma oportunidade que ela terá de mostrar à sociedade e à corte que realmente não praticou. Com provas, depois de uma instrução completa, que possa exaurir toda a prova que possa ser produzida. E isso é, ao que eu penso, não significa, nem poderá significar prenúncio de condenação. Não tive, vou repetir, nem teria jamais, ao receber a denúncia, qualquer intenção, a mínima que seja, de anunciar uma futura condenação, absolutamente. Enfim, são esses outros aspectos que eu queria considerar, mas não vou me estender. O fato é que também, como se referiu o ministro no Supremo, naquele caso, que faz referência à denúncia vaga, contraditória, omissa ou ambígua. Não é o caso dos autos. A denúncia, ela delimita os fatos, concatena todos a ideia construída ao longo do que foi colhido no inquérito para ser ofertada e pedir a instauração da persecução penal. Então, e aí eu vou me reportar ao artigo 41 para dizer que realmente ela preenche os requisitos necessários ao seu recebimento. No mais, o que se aprofunda aqui é a questão de mérito, que eu acho que deve ser discutida depois da instrução. Então, com todas as vênias ao colega e amigo desembargador Saraiva, eu vou manter meu entendimento no sentido de receber a denúncia. Não vejo prova nem elementos com força suficiente ao não recebimento da denúncia no caso concreto. Mas veja que são práticas bem interligadas, né? O marido com a esposa e um terceiro que tem que se apurar concomitantemente. Eu voto e mantenho o meu entendimento no sentido do recebimento da denúncia. É o voto, senhor presidente. Pois não, excelência. Excelência, dentro da linha do que eu tinha já externado na sessão anterior, né, notadamente dando uma ênfase que este momento não há um juízo meritório com profundidade, e se muito mais um aceno para a procedibilidade da ação. Naquela ocasião, eu votei acompanhando o relator para o recebimento da denúncia. E hoje, mesmo após ouvir o voto vista do desembargador Saraiva, que esmiuçou bastante algumas situações, mas o certo é que, após ouvir as palavras também do relator, onde se fez alguns contrapontos, notadamente em relação ao fato de que o ex-cônjuge ele não se retratou na ocasião da auditiva do inquérito judicial, ele tão somente ficou calado, né? Penso que a melhor solução nesse momento é acompanhar o voto do relator. E é assim como eu voto. Embargador Amilcar Maia.
Senhor presidente, a minha dúvida é só se eu poderia votar ou não nos presentes autos, porque, como não estava inicialmente presente nos debates iniciais, a minha dúvida era se poderia ou não votar. Agora, quanto à minha questão de habilitação, eu me sinto habilitado porque eu li o voto do Pois não, do excelência. eu li o voto do desembargador Amauri e vi a divergência, que me parece que foi a primeira, do desembargador Saraiva. Se for o caso e a Corte concordar, eu me sinto habilitado para votar. Agora, só para fazer a referência que eu não estava presente nos debates iniciais, questão de sustentação. Eu não sei como, não me recordo como ficou decidido na ocasião pelo tribunal. Está se habilitou? Se você Estou habilitado, você pode habilitado. votar. Então, Vossa excelência, nessa situação, eu quero acompanhar o desembargador Amauri. Quero ressalvar que, como bem disse Sua Excelência, nós não estamos fazendo um juízo de certeza a respeito da culpabilidade, mas, assim, apurando fatos de extrema gravidade que foram levados ao conhecimento, inclusive de maneira formal. Essa situação, ela se reveste de um alcance, inclusive, maior do que uma simples decisão que teria sido objeto de uma possível compra, mas também de efeitos estendido entre outros em toda uma comunidade, porque a decisão supostamente objeto desse acerto é uma decisão de cunho eleitoral, que ocasionou a cassação de um prefeito. A questão dessa decisão ter sido confirmada, sinceramente, isso não me impressiona. A decisão, mesmo que ela tenha sido correta, não quer dizer que ela tenha sido uma decisão, por ela ser correta, não quer dizer que ela tenha sido imaculada. Isso não pode muito bem ocorrer. O que se espera é que o judiciário, em denúncias dessa natureza, ao menos faça o papel constitucional que lhe é devido, apurar com rigor a situação que lhe é trazida. E, no caso, o desembargador Amauri fez bem referência a isso, há gravações realizadas com um dos partes que não negou que a voz era dele, não negou os fatos, de forma alguma, preferiu silenciar-se no momento em que foi destinado para prestar qualquer esclarecimento. E assim sendo, senhor presidente, eu acompanho integralmente o relator. Desembargador Dilermando Mota. Senhor presidente, demais colegas, é possível que o que eu trago aqui agora, na minha fala, muito rápida, seja o que represente ou possa ser visto como se diz na linguagem popular, onde eu me permito utilizar de chover no molhado. No entanto, como bem disse o desembargador Amilcar Maia nesse instante, o processo sob exame é um processo que trata, e não é pelo fato de ser uma magistrada que está sendo objeto do feito, embora também, no segundo momento, e isso tem repercussão. Mas é que é um fato, como diz o desembargador, nas próprias palavras do desembargador Amilcar, é um fato de extrema gravidade. E, aliando-se a isso, eu tomo também, por empréstimo, as palavras de Sua Excelência, o desembargador Amauri Moura, no instante em que agora, sem querer polemizar, como ele disse, sem querer convencer os colegas, inclusive é próprio de Sua Excelência, sua lhenheza no trato pessoal e jurisdicional, mas é um fato que precisa, como todos os fatos, precisam ser apurados e de forma aprofundada que não paire qualquer dúvida. Eu trouxe um voto aqui nas minhas anotações, confesso, pelo não recebimento da denúncia. E também por fundamentado também em algumas das razões trazidas pelo desembargador Saraiva, no seu bem lançado e elogiável voto, que traz com profundidade a temática sob exame. Como sabemos,
não é fácil julgar. E não é fácil julgar certos processos, notadamente. No entanto, em face do princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional previsto no artigo 5º da Constituição Federal, o juiz não tem como fugir. Ou faz, ou pede o chapéu, como diz na linguagem popular, que eu me permito usar novamente, com todo respeito. Por outro lado, há uma máxima que diz que o juiz deve estar sempre longe do ódio e do medo. Quando ele estiver odiando ou temendo diante de um processo, deve dele se afastar. Pois bem, a expressão simples, tão utilizada, simples recebimento da denúncia, não é tão simples assim na concepção que apenas e tão somente o vernáculo tem, porquanto o recebimento da denúncia obedece a princípios estritamente elencados na legislação, na doutrina e na jurisprudência. Portanto, já me encaminhando para o fim, há que se perquirir realmente da justa causa, da inexistência ou não de elementos que autorizam o recebimento da denúncia, de elementos mínimos probatórios, da existência de indícios, etc., etc., etc. Mas me chamou a atenção, dentre outras coisas, na fala do desembargador Amauri, um fato extremamente relevante. Um fato extremamente relevante. É que Sua Excelência disse na sua fala, agora, depois do voto, que à própria defesa interessa a apuração dos fatos, para que possa vir à tona a verdade tão buscada, tão almejada e tão difícil de ser encontrada, como diz Drummond numa de suas referências, falando sobre a verdade. E é com essa responsabilidade que se nos acomete a todos, porque, como disse Sua Excelência, quando nos debruçamos sobre um processo, o fazemos com a devida responsabilidade, e entendo realmente que Sua Excelência, o desembargador Saraiva, não quis nem de longe trazer algo diferente, porque este tribunal tem tradição na apreciação dos feitos e, por isso, é um tribunal histórico na distribuição da justiça. Estou fazendo essa fala não simplesmente para preencher o tempo, mas porque essa é uma reflexão que precisa ser feita pelo magistrado. E aqui nós estamos diante de muitos estudantes que estão começando, saíram de Pau dos Ferros, não é isso? Pau dos Ferros? Foi de Pau dos Ferros? É o estudante de Pau dos Ferros? Pau dos Ferros. Alguns, não é? Eu fui juiz de Alexandria nos anos 80, viu? Sejam muito bem-vindos e que momentos como esse possam servir para reflexão e contribuir na formação de vossas senhorias, que mais tarde serão vossas excelências, não é? E essa toga pesa, e pesa muito, e o juiz precisa dormir sossegado, não porque é o dono da verdade, mas precisa estar convencido e fundamental às suas decisões. Razão pela qual, concluindo minha fala, eu, com a devida vênia do voto divergente, eu voto, sem mais delongas, acompanhando o relator. É como voto. Ney Monteiro. Senhor presidente, resumidamente, eu concordo com o voto do relator pelo recebimento da denúncia e faço um registro apenas de que, nas ocasiões em que votei pelo não recebimento da denúncia, a hipótese era diversa, não se tratava de caso em que demandava investigação, era o caso em que havia a denúncia acusava o denunciado o não fornecimento de documentos para abrir investigação contra si. Era a hipótese de produzir prova contra sua própria defesa. E meu fundamento era de que a lei não permite a autoincriminação. Então, o fundamento pelo qual eu, em todas as ocasiões, votei pelo não recebimento da denúncia, basicamente e essencialmente era diverso deste que agora se apresenta. No momento, penso que a hipótese demanda uma investigação, seja qual for o resultado da investigação, porque não é a oportunidade de se antever o que a investigação irá apurar. Apenas deve ser investigado o voto pelo recebimento da denúncia.
Embargador Gilson Barbosa. Senhor presidente, eu recebo a denúncia integralmente. Embargador Glauber, se ele pode se habilitar. Desembargador Expedito, senhor presidente, eu não tenho nenhuma dificuldade de participar aqui do julgamento. Eu tive fazendo a leitura aqui dos autos, ouvi o voto divergente, a argumentação do relator também, mas a questão que traga aqui para a Corte é que eu não participei da sessão em que ocorreu a sustentação oral, a defesa oral. E me parece que tem um entendimento recente no STJ que, nesses casos, não é possível a participação do membro da Corte que não integrou a sessão em que ocorreu a defesa oral. Mas, se a Corte entender que é possível, eu estou habilitado e já o faço sem a necessidade de pedido de vista. Que tem eu busquei aqui a decisão do STJ, não consegui localizar se ela e até para evitar uma nulidade aqui no julgamento. Não sei se o doutor Eudo tem conhecimento dessa. É recente essa decisão. É recente essa decisão. Desembargador Glauber, foi tomada pela Corte Especial do STJ. Está com ela aí, desembargador Cláudio? Eu não consegui localizar aqui. Agora, foi no embargo em recurso especial 1447-624. O defensor deve saber, isso é para efeito de defesa. Desde o início, qual o quórum para o julgamento do seu processo? É uma garantia para o advogado, conclui a ministra. E, enfim, o artigo 4º do artigo 162 do Regimento Interno, e algumas considerações de alguns ministros, como Raul Araújo, que diz, por exemplo, não podemos admitir a livre alteração de código, tanto nesta Corte Superior quanto na instância ordinária, dando mais a violação do juiz natural. Com mais ênfase, a impossibilidade deve existir quando há sustentação oral, já que seria uma desconsideração com a advocacia, com a possibilidade de o advogado influenciar o resultado dos julgamentos. Então, embora não tenha efeito absolutamente condicionante à nossa decisão, não há nenhuma vinculação e, enfim, aqui nós temos nos comportado dessa forma, no sentido de... Qual o número aí, desembargador? Por favor. Já são 9 votos a favor e o contra. 1447-624. Como o desembargador Glauber perguntou a opinião do Ministério Público, eu sugeriria, como já a maioria formada pelo recebimento, se Vossa Excelência não se incomodar de não proferir voto para não suscitar esse debate adicional, não votaria no caso e deixa para acompanhar, né, a instrução e posterior julgamento dessa ação penal. E seria o voto também do desembargador. Aí não se computaria o voto do desembargador Amilcar, não é? Se desconsideraria, não é isso? Perfeito, em sendo o caso. Por maioria... Realmente o que me preocupa é uma possível alegação de nulidade, não é? Por maioria, vencido desembargador Saraiva Sobrio. Pelo recebimento da denúncia, o relator... Mas aí são quantos votos? Considerou o voto do desembargador? O relator, não. Juiz Luiz Alberto, desembargador Cláudio Santos, juiz Cláudio Kleber, desembargador Dilermano Mota, desembargador Ivandes Monteiro, desembargador Glauber Rego, o desembargador Gilson Barbosa. Glauber não, Gilson Barbosa. 8. Desembargador Luiz Alberto, desembargador Cláudio Santos, desembargador Cláudio Kleber, desembargador Milka Maia, Dilermano Mota, Ibanez Monteiro e Gilson Barbosa. E a maioria... o relator, né? Relator. Pelo recebimento da denúncia. Mas, no caso, o desembargador Amilcar não votaria. Não é? Não, esse é o voto. 1, 2, 3, 4, 5, É porque aí, nesse caso agora, se não der o voto, tem que convocar. 1, 2, 3, Tem. 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8. Tem coro, tem. 8, Tem que convocar. Renovar a Tem sustentação. 8, comigo 9, né? 9, que o presidente também conta por coro, né?
Agora, embargos infringentes, número 217, 2774, embargante Ponta Negra Automóvel Limitada, embargado Marinaldo de Almeida Lima, relator desembargador Ibanez Monteiro, pedido Cláudio Sandro, Lermano Mota, Maria Zeneide, Berenice Capuchu. Suspeição, desembargador Amaury Moura e João Rebouças. Após o voto do relator, diferentes embargos infringentes, sendo acompanhado pelo desembargador Luiz Barbosa Eduardo Pinheiro, juiz convocado, pede o visto dos autos, desembargador Luiz Alberto. Os demais aguardariam o voto vista. Excelência, pela ordem. Eu gostaria da palavra para suscitar uma questão de ordem, Excelência, senhor presidente. Relator aí, por favor. Excelência, na realidade, na sessão que iniciou o julgamento desse processo, a embargante ela percebeu que a desembargadora Berenice Capuchu, que substituiu o excelentíssimo desembargador Glauber Rego, ela se averbou impedida de participar do julgamento, o que nos fez buscar qual teria sido a solução para a revisão, no caso do julgamento desses embargos infringentes. E podemos notar que, de fato, não foi cumprida a solenidade da revisão para o julgamento dos infringentes, uma vez que essa solenidade, esse requisito, era exigido pelo Código de Processo Civil anterior, que vigia quando da interposição dos embargos infringentes e que, no próprio voto do excelentíssimo relator, foi utilizado como supedâneo processual para o julgamento. De fato, nós submetemos a questão de ordem por escrito ao excelentíssimo relator, que monocraticamente a rejeitou, e esse despacho de rejeição foi publicado tão somente na data de ontem. Na mesma data, a embargante providenciou a interposição de agravo regimental, suscitando não somente a situação que entende-se, data máxima vênia, de que essa questão de ordem tem que ser dirimida pelo plenário, além das outras razões pelas quais compreendemos que o julgamento resta prejudicado, deveria ser chamado à boa ordem processual, anulado o início do julgamento, para que fosse cumprido o requisito da revisão. E o requisito da revisão é necessário, Excelências, não somente porque o anterior Código de Processo Civil, que vigia quando da interposição do recurso, a exigia, porquanto o próprio regimento interno desta Corte também assim o fazia. Não entendemos que seja possível aqui aplicar, analogicamente, o novo regramento que o CPC traz, que abriu mão da revisão, por exemplo, nos casos das apelações cíveis. E não entendemos por quê? Porque o CPC, o novo Código de Processo Civil, traz um novo regramento para a apelação, mas não traz um novo regramento para os embargos infringentes. Na realidade, a tipicidade processual a ser aplicada neste julgamento é a tipicidade, então, vigente. Ou se faz o julgamento dos embargos infringentes tal qual a previsão legal, ainda que revogada, ou, em uma situação diferente, se converteria o julgamento no julgamento ampliado, que é o atual regramento processual. Então, pedindo a paciência das Vossas Excelências, na realidade, eu trago aqui a Vossas Excelências uma questão de ordem dentro de uma questão de ordem. Existe uma questão de ordem posta, pedindo a anulação e o recomeço do julgamento depois da providência da revisão. Já foi negada pelo relator monocraticamente, porém, há um agravo regimental interposto, e nós entendemos que essa questão é prejudicial à continuidade do julgamento. Então, o pedido da questão de ordem é no sentido de que o julgamento só seja retomado quando dirimida a questão de ordem, seja pelo julgamento dos embargos infringentes, seja pela análise, se assim for possível, imediata da questão de ordem por esse colegiado. Pois não, Excelência. Pois não.
pelo embargado Marinaldo, que hoje, depois de ouvir as primeiras notícias da feitura e confecção de justiça pelo tribunal, como sempre acontece, saiu lá de Pernambuco, restaurado melhor de saúde e veio assistir o julgamento. E serei breve. O que tenta a embargante, com todo respeito, ela vê esse processo até as calendas gregas. Esse agravo e essa questão de ordem, em relação à revisão, estão superados de há muito, inclusive em questões de apelação. E eu trago aqui uma decisão, vou ser breve, do STJ, de relatoria da ministra Eliana Calmon, Vossas Excelências podem consultar, no RESP 988-940 do Paraná, em ação popular, que diz que a ausência, inclusive, de revisor na apelação, dispensando sua participação no julgamento, não enseja nenhuma nulidade. E a decisão do brilhante do desembargador relator, do desembargador Ibanez, foi que a nova ordem processual se aplica imediatamente, desembargador Glauber, e aqui nós estamos vendo a tentativa de ressuscitar todos os efeitos do Código de Processos revogados. Então, que Vossas Excelências, como sempre vem fazendo, enfrente isso com maestria. O tribunal rechaça de plano esse tipo de chincana processual, me perdoe, usando aqui a fala popular, que peço licença, inclusive, no escola do desembargador Dilermando, que usou essas expressões, com todo respeito, para que a gente possa prosseguir, de uma vez por todas, essa justiça continue a ser feita. Obrigado. Relator, por favor. Senhor presidente, temos uma discussão, é questão de ordem processual, mas temos. Primeiro, o processo foi pautado e trazido a julgamento sem o revisor. Até então, não se questionou isso. O processo foi pautado, não constava revisor e ninguém questionou. Poderia até dizermos que a matéria estava preclusa. No entanto, depois de iniciado o julgamento, o advogado suscita a questão de ordem, e essa questão de ordem, naturalmente, é apreciada pelo relator. Como o processo estava em continuidade de julgamento, decidi monocraticamente, entendendo que não se aplicava a hipótese de revisão. Agora, antes mesmo de publicada a decisão, o advogado peticiona com agravo interno, que viria para apreciação da Corte. No entanto, se essa Corte entender que que as razões do advogado devem prevalecer, daria o efeito desejado por ele. Se entender que não, penso que a Corte resolve. Manifestação de Vossa Excelência. Mas a minha manifestação Por favor, está com o relator a palavra, viu? Você já se manifestou. Está com o relator. O relator está falando, por favor. Muito bem. Com relação à hipótese aventada de que os embargos infringentes foram processados na vigência do Código anterior, que permitia esse tipo de recurso, e, portanto, agora, na fase de julgamento, deveria comportar a revisão, eu faço a indagação inversa. Ora, se a regra processual não incidir imediatamente nos feitos em julgamento, como ficaria? Então, todas as apelações interpostas na vigência do Código de 73 teriam revisão. E o que é que o tribunal fez com a vigência, os tribunais todos? O que é que o Código Novo diz? Não há mais revisão, não há mais revisor. Ora, se não há mais revisor, é para todos os processos de natureza civil. Só não alcançou os processos que o próprio Código excetuou ou os processos penais, processuais penais. Aí esse não tem, naturalmente, não tem revisão. Mas, veja, a não incidir a norma processual, que nós sabemos que incide a partir de sua vigência, é diferente do direito material, que não pode retroagir, que tal. Então, o que a lei assegurou é os processos então, admitidos na modalidade prevista no Código anterior, eles precisam ser julgados. Então, se foram admitidos os embargos infringentes na vigência do Código anterior, não podemos extinguir este processo, temos que trazer a julgamento. Agora, o processamento é de acordo com a regra processual atualmente vigente. Então, se atualmente não há revisão, não podemos aplicar esse processo, porque, senão, volto a repetir, todas as apelações em curso do tribunal, todas as apelações cíveis em curso do tribunal na vigência do Código Novo, em 2016, estariam submetidos à revisão, porque a regra anterior, no momento da interposição do recurso, previa a revisão, e não é o caso que se aplica. Então, a regra processual entra em vigor imediatamente. Eu rejeitei a questão de ordem,
por decisão monocrática. No entanto, o tribunal, isso não impede que o tribunal aprecie a questão de ordem. Se apreciar a questão de ordem, o agravo interno fica prejudicado e o julgamento continuará. Se entender que deve acolher a questão de ordem, aí sim suspende-se o julgamento. Mas eu voto pela rejeição da questão de ordem, senhor Eu presidente. vou submeter à corte a questão de ordem. Ok. Presidente, só um esclarecimento. Então, a questão de ordem, na verdade, nós vamos estar julgando aqui o agravo interno, não é isso? Não, a questão de ordem. Sim. Questão de ordem. Não, mas eu estou dizendo, a questão de ordem foi... É que ele renova a questão de Então ordem. vai aqui ser trazida, vai ser debatido Não, perfeito. ele monocraticamente ele disse. Eu rejeitei, mas ele suscita agora no pleno. E aí então acharia prejudicado o agravo. ficaria prejudicado o agravo se o tribunal rejeitar a questão de ordem. Perfeito. Embargador Glauber Rego, Excelência. Senhor presidente, a questão, a compreensão que tenho é que, diferentemente do apelo, os embargos infringentes deixou de existir. O apelo civil ele tem um regramento próprio na nova configuração da legislação processual civil. E como disse o advogado que suscitou a questão na tribuna, a entender pela nova regra, o julgamento dos embargos, na verdade, deveria ser numa composição ampliada. Mas, se admitidos os embargos infringentes, a regra que existe é aquela vigente à época da sua interposição. E se exigia a legislação processual a figura do revisor, com todas as vênias do relator, eu entendo pertinente o acolhimento da questão de ordem, senhor presidente. Embargador Gilson Barbosa. Senhor presidente, eu já conversei bastante com o senhor relator e não vejo nenhuma razão para discordar de Sua Excelência e, por isso, vou acompanhá-lo neste voto. Embargador Luiz Alberto. Excelência, especificamente com relação a essa questão de ordem, eu vou pedir vênia ao eminente desembargador Ibanez e concordar com a divergência levantada pelo desembargador Glauber, em virtude da simples peculiaridade. O desembargador Glauber acentuou, com o qual eu concordo, que a situação dos embargos infringentes é uma situação diferenciada dos demais recursos, onde o CPC novo, que entrou em vigor em 18 de março de 2016, contém esses recursos. E os embargos infringentes é um recurso que desapareceu, não existe mais. Foi substituído pelo quórum ampliado, o que comumente se faz nas nossas câmaras cíveis. Então, como os embargos foram interpostos anteriormente à vigência do Código atual que os extinguiu, a única forma de se dar seguimento ao processamento, ao procedimento dos embargos infringentes é aplicar o Código anterior. Como o próprio desembargador relator, no despacho, na decisão que fez, rejeitando essa questão de ordem, para adotar o procedimento do Código anterior aos embargos infringentes, o fez. Não fica, no meu entender, concordando com o desembargador Glauber, um pouco estranho se dar seguimento ao procedimento de um tipo de recurso que não existe mais e, por ter sido interposto anteriormente, deverá se processar sob uma regra, e o regramento é o do Código de Processo Civil de 73 e do regimento interno do TJ. Independentemente do conteúdo dos embargos infringentes, eu vejo que a forma adequada é aplicar o CPC anterior, de 73, e o regimento interno deste tribunal, e dar o procedimento como ocorria anteriormente, ou seja, dar vista ao revisor, revogar o que
suplantar o que foi feito até o momento, dar vista ao revisor, que é o desembargador seguinte ao desembargador relator, para que ele faça a revisão e se retome o julgamento. Eu voto nesse sentido. Desembargador Klaus. Excelência, eu acompanho o voto divergente do desembargador Glauber. Eu acho também que, nesse caso, teria que se observar a regra do CPC antigo e é necessária a revisão. Desembargador Saraiva Sobrinho. Eu gostaria muito de poder repetir ipsiliter as palavras do eminente desembargador Ibanez, que concluiu a prevalecer esse entendimento hoje. Estaríamos ressuscitando, no caso de apelações e demais recursos antecedentes ao Código vigente, no sentido de anular ou ter que reabrir revisão para todos eles. Então, nessa linha de raciocínio, não me parece um precedente muito confortável. Eu acho que o eminente desembargador tem razão, até porque matou a questão, por ocasião já do agravo interno da sua análise. Daí porque, se o pedido venha aos que pensam diferente, eu acompanho o relator. Desembargador Amilcar Maia. Senhor presidente, uma matéria interessante. Verificando aqui a publicação da ata, pelo menos já a última ata, os referidos embargos infringentes eles foram publicados sem a menção de revisor. Esse é um fato. Eu não sei na publicação do desembargador Ibanez, na publicação da primeira pauta, mas pelo menos como ele consta da pauta anterior, ele foi publicado sem a menção de revisor. É certo que, na ocasião, a doutora Berenice Capuchu, ela averbou suspeição na sessão, por ocasião do início do julgamento, logo após o voto do relator. Eu prefiro enfrentar essa situação de uma forma mais prática, a questão de custo-benefício. Nós temos argumento para as duas situações, tanto para fundamentar pela exigência da revisão, quanto pela sua desnecessidade. Os argumentos já foram postos e todos dois têm suas balizas e os fundamentos bastante razoáveis. Mas a questão é avaliar custo-benefício dessa situação. Se entender que essa questão de ordem deva ser suprida para evitar eventual nulidade futura, nós teríamos apenas o seguinte prejuízo: a republicação o encaminhamento desse processo para o revisor com a republicação e julgamento, que deverá ser imediato, uma vez que o próprio revisor já pautou, então já teria examinado. Bastaria apenas, nessa ocasião, ser encaminhado para o revisor, examinar a matéria e pautar. Eu acho que o prejuízo seria aqui 2 ou 3 sessões. Seria menor, infinitamente menor, do que no futuro o reconhecimento dessa falha processual e ter que se retomar o julgamento e se declarar nulidade. Então, sem querer polemizar essa situação, mas, como disse, analisando a questão de qual seria dessas situações postas o menor prejuízo, eu vou acompanhar a divergência. Mas observe que, pelo menos na publicação da pauta de hoje, não consta a menção da revisão no presente caso. E assim, apenas para evitar maior prejuízo, eu vou acompanhar a divergência. A preocupação aí é o precedente que se abre. É o precedente que se abre. Desembargador, o precedente, nós temos aqui a situação de um recurso que não existe mais. Só esse. Diferente do que as apelações cíveis permanecem. Porque é um recurso que, à luz do Código Novo, está bem disciplinado. Só um esclarecimento, se for possível. Pronto. Pelo acolhimento, desembargador Glauber, desembargador Luiz Alberto, desembargador Cláudio, desembargador Amilcar. Pela rejeição, o relator, desembargador Ibanez, desembargador Gilson, desembargador Saraiva. Presidente, tem um ponto relevante, é que nós só temos 7 julgadores. Penso que precisa do desembargador Dilermando retornar. O desembargador Dilermando está impedido, o desembargador o desembargador Eduardo não está presente. Votou na sessão anterior, né? Desembargador Cláudio está impedido, certo?
Barra do Amauri está impedido, Barra do Cláudio está impedido, tem 8. Só tem 8, o quórum precisar de mais um. O presidente é isso? 8 com o presidente. É. Só tem 7 jogadores. Aguardar, fica suspenso o julgamento para a próxima sessão. Mas tem 7 que julgam só, o presidente não julga. Mas aí foi a decisão monocrática do relator, a gente não pode. A não ser que ele reveja a posição e remeta, né? E está na Vossa Excelência, Parque do Ibanez. Veja, essa decisão já foi publicada, presidente. Mas nada que Vossa Excelência na questão de ordem. Agora, não sei, porque rever isso aí, só para o efeito, eu estou defendendo um ponto de vista que eu já fiz desde o primeiro momento, desde a pauta, quando eu não mandei para o revisor, defendi assim, e depois, quando eu indeferi a questão de ordem, também entendi assim. Eu vou manter a decisão. Depois o tribunal resolve. Não, aí houve a votação, não tem mais. A pergunta, para mim, não está muito claro, é que venceu a questão de ordem, foi acolhida para voltar o julgamento do zero, é isso? Ou prossegue de onde estava? Não, ainda está faltando, quórum, não houve né? quórum, está faltando na próxima sessão. O relator, Aí o desembargador Vigílio pode estar, o outro pode estar mais e decidir. o relator mantém a decisão. Mantém. Pronto. Suspenso o julgamento para a próxima sessão. Ação penal originária 2017-62398, autor Ministério Público, réu Abelardo Rodrigues Filho, relator Barra do Amauri Moura. Está em minha excelência. Sustentação oral. Está em mesmo, senhor O presidente. advogado dispensa o relatório. Vossa Excelência. Não, é o seguinte, senhor presidente, Vossa Excelência me permite. Pois não. Neste caso, houve uma... Trata do recebimento da denúncia contra o prefeito de Alto Rodrigues. Mas, no caso, o prefeito foi afastado por decisão do TSE. E, inclusive, o desembargador Glauber pode até informar mais com precisão. Me parece que há uma eleição já marcada para Alto Rodrigues, não é isso, Excelência? Exatamente, desembargador Amauri. Agora é dia 9 de dezembro. Então, em face do afastamento do prefeito, Virou grau, né? eu vou retirar, peço para retirar de pauta, e de lá no gabinete eu encaminharei ao Ministério Público ou aguardaremos, né, o Desembargador Amauri, resultado disso. me parece que está uma discussão se ele vai poder ou não ser candidato. Ser candidato, Então, acho que interessante Autor deixar aguardar o resultado da eleição. Vai que, de repente, ele... Não é isso? Seja candidato e ganhe, eventualmente e aí permanece a competência. De qualquer sorte, eu estou apenas Está retirando de a pauta. corte, retirando de pauta em Deferindo face o pedido de Vossa Excelência. Ação nessa conjuntada de 2015-15-564, requerendo Procurador-Geral de Justiça do Estado, requerendo Câmara Municipal de Jucurutu e do município de Jucurutu, do amigo Camargo Relator. A ação direta já teve uma situação parecida submetida a essa corte. Inclusive, havia pedido visto na ocasião, mas aqui o cerne da questão anterior que foi decidida era a questão com a estruturação das procuradorias municipais. Nós temos aqui com relação à questão da Procuradoria da Câmara. O voto foi disponibilizado com as minhas razões. Acho que a questão que deve ser destacada e talvez mereçam um pouco mais de esclarecimento é a questão da modulação dos efeitos. A emenda é a seguinte: constitucional, ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça, leis complementares 11/2008, 15/2009, do município de Jucurutu, criação do cargo comissionado de contador e procurador do Poder Legislativo Municipal. Lei Complementar 11/208, violação ao princípio da separação dos poderes, criação de cargos no Legislativo que deve ser feita através de resolução do próprio poder e não de lei. Atentado disposto artigos 2º, 21, caput 35, inciso 2 da Carta Política Estadual. Lei Complementar 15/209, promulgada mediante resolução do Parlamento Municipal. Impossibilidade de majoração da remuneração dos cargos que demanda adição de lei, princípio da legalidade remuneratória dos servidores públicos. Violação ao artigo 35, inciso 2 da Constituição Estadual.
a ausência de indicação das respectivas funções, competências e atribuições dos cargos criados pela Lei Complementar 11.208. Ofensa ao artigo 37, inciso 6 da Constituição Estadual, provimento dos cargos em comissão fora das hipóteses constitucionalmente admitidas. Burla a regra do ingresso no serviço público por concurso, prescrita no artigo 26, inciso 2 da Carta Política Estadual, procedência da ação, precedência desta Corte, declaração de inconstitucionalidade formal e material das normas impugnadas. Modulação dos efeitos, declaração de inconstitucionalidade de segurança jurídica e excepcional interesse social. Artigo 27 da Lei 9.868, de 99, eficácia ex nunc a partir da publicação desse acordo. Como disse, senhor presidente, eu acompanho aqui a modulação dos efeitos, pois tenho acompanhado tradicionalmente nesta Corte a corrente que assim se pronuncia. A matéria é polêmica com relação a essa modulação perante esta Corte, ora tem sido admitida, ora não, conforme o quórum. Mas o meu posicionamento é mantendo a mesma posição que adotei em vários julgamentos anteriores, senhor presidente. E nesse ponto, em resumo, é o meu voto. Senhor presidente, só para... Pois não. No julgamento da DI 2017, duplo 05087, dígito 0, é do município de São Tomé, que é a posição que a Corte adotou diverge da atual, mas porque são hipóteses distintas. E quando nós reconhecemos lá a constitucionalidade da criação desse cargo. Agora, aqui eu estou sugerindo, a Corte está até mantendo a coerência com a minha posição anterior, que a modulação seja de 12 meses. Isso que o desembargador Abilca diz, sempre há essa discussão e esse debate aqui quando o julgamento dessas ADIs. Apenas a minha posição é pela modulação de pelo menos 12 meses. É como eu estou votando, senhor presidente. Demais, eu acompanho integralmente o relator. Relator. Acompanha ou mantém? A partir da data da publicação, a posição foi adotada, foi uma posição que eu tenho seguido, inclusive, em outros precedentes, que eu me lembrei da relatoria do desembargador Amauri. O desembargador João, ele trouxe essa ponderação para a questão do prazo para se adequar. Isso. Eu chamo a atenção aqui que nessa situação é a questão do procurador da Câmara Municipal. Essa lei ela era no sentido, depois foi alterada posteriormente para dispensar o concurso público, sendo de contratação e até alterando. Como já foi discutido aí, temos a questão dos atos que foram praticados, do desempenho e percebimento de boa-fé. Então, tenho mantido que os efeitos a partir da publicação. Se a Corte entender que essa extensão deva ser modulada mais temperamento para o futuro, bom, eu não tenho nada, mas estou mantendo a posição que eu adotei no julgamento passado. É porque me parece, senhor presidente, o desembargador João pode esclarecer isso melhor. No caso, Vossa Excelência foi relator para o acordo, salvo engano. Isso. Não é? Ali se estabelecia o prazo para que se efetuasse o concurso, não é isso? Isso. Porque naquele caso não havia sido ainda empossado. Parece que que é um pouco diferente desse, não é a mesma coisa, porque aí, inclusive, a lei não estabelece nem quais as atribuições dos cargos, não é isso? E então, nessa hipótese, Bador, a lei não está fixando atribuições? Não. A lei anterior, ela previa essa contratação mediante concurso, e depois ela foi alterada para dispensar a contratação através de concurso. Então, ela era de uma forma, depois alterou-se para essa forma de contratação. Até porque a gente muito discutiu na questão inicial com relação ao município, se seria coerente você obrigar o município, muitas vezes pequeno, a estabelecer toda uma estrutura de procuradoria do município, quando ele não tinha condições de contratar, quando apenas o procurador resolveria essa situação. Não está esclarecido. Aqui é a questão do município, está esclarecido. A questão da Câmara, aliás. Nessa hipótese, pode ser a partir da publicação, não tem nenhum problema. Eu penso que sim. Porque aí houve prática de atos por esses nomeados. Isso. E naquele caso parece que não havia. Discutir somente a constitucionalidade ou não da nomeação em si. Isso. Não é isso?
Por isso que, na parte que foi esclarecido, da minha declarada parte inconstitucional, o tribunal deu um prazo para que ele fizesse o concurso. Mas quanto à modulação do caso, como há atos praticados por esses nomeados, a preocupação do desembargador é exatamente a invalidação desses atos, se eventualmente os efeitos forem Para retroagir fica muito ruim, fica inviável. Bueno. Ok. Mas realmente a divergência aqui sempre por maioria. Só na modulação, né? Só na modulação. Embargador 2/3 de Lermano Mota. Do embargador Amilcar, a partir da publicação, e desembargador João, 12 meses após. Ele me esclareceu. Aderiu também? Tranquilo. Pronto, tá. Também acompanha o relator. Isso. A unanimidade dos termos do voto do relator. O acordo acompanha, senhor? Lei de aprovado. Agravo interno em ação civil originária, agravante sindicato dos trabalhadores da educação pública do Estado do Rio Grande do Norte, município de Ceará-Mirim, embargador Amaury Moura, o relator. Está em mesa, excelência. Está em mesa, senhor presidente. Eu vou ler a emenda que me parece o suficiente para resolver a matéria. Se não for, nós adentraremos mais aprofundadamente no mérito. O agravo interno em ação civil originária, greve dos servidores da educação do município de Ceará-Mirim, celebração de acordo para reposição de aulas com restituição dos descontos efetivados pelo período de paralisação. Alegação de descumprimento por parte do município quanto ao prazo para restituição dos valores descontados, inocorrência. Restituição efetivada mediante folha complementar do mês de julho do corrente ano, dentro do prazo estabelecido pelo artigo 61, parágrafo 1º da Lei Orgânica do município de Ceará-Mirim, de necessidade de fase de liquidação, mera pretensão de obter condenação do município ao pagamento de multa e honorários advocatícios não mencionados no acordo celebrado entre as partes. O que foi feito esse acordo? Havia uma greve e, em decorrência dessa greve, o prefeito municipal resolveu proceder aos descontos dos salários e vencimentos dos professores em greve. Só foi feito um acordo e, nesse acordo, uma das cláusulas ficou estabelecido que eles teriam que repor as aulas perdidas, mas e o prefeito pagaria, então, o que foi descontado no mês de julho. E assim foi feito. Só que, depois esse pagamento foi feito no dia 4 do mês subsequente, vale dizer, em agosto. E aqui o que se alega é que não teria sido no mês de julho, mas foi feita uma folha suplementar. A própria lei orgânica do município estabelece que até o dia 5 do mês subsequente ele poderia pagar e não houve descumprimento. Então, ele pleiteou, eu indeferi, e aqui ele está gravando internamente, eu estou mantendo a minha decisão, desprovendo o agravo. É o voto, senhor presidente. Dado nos termos do voto do relator. O acordo acompanha, excelência. Lei de aprovado. O 10 não está em mesa. O 11º. Embarca a declaração no agravo de interno em ação rescisória 2016, 6727, embargado Sul-América Companhia Nacional de Seguro, embargado André Florencio de Gomes, do Saraiva Sobrinho Relator. Está em mesa, excelência. Processo identificado por Vossa Excelência. Questão meramente pré-questionadores, ausência de pecha, porque, senhor presidente, embargo de declaração em agravo interno, em embargo de declaração e ação rescisória. Então, resumidamente, eu estou mantendo deciso, estou conhecendo e rejeitando, senhor presidente. Há algum destaque, alguma divergência? A unanimidade nos termos do voto do relator. O acordo acompanha, excelência. Lei de aprovado. 12º, embargo de declaração de mandato de segurança 2017, 155527, embargante Mayra Dalmas Pinheiro, embargante no Estado do Rio Grande do Norte, relator, embargador Amilcar Maia. Os embargos de declaração de mandato de segurança é matéria bastante simples. Eu peço até desculpa, eu fiz o voto um pouco mais longo, mas poderia ser bastante simplificado. Tenta o embargante utilizar-se de uma alteração de entendimento da Corte como justificativa para manejar os embargos de declaração. E eu cito aqui precedente do desembargador Amaury Moura, cito precedente do desembargador Rivaldo
Pinheiro e o desembargador Vigílio Macedo a respeito da matéria. E concluo conhecendo, mas desprovendo os embargos de declaração, senhor presidente. A matéria é bastante simples, está aí disponibilizado. Algum destaque, alguma divergência? A unanimidade, ter voto do relator. Acorda com o senhor? Pedido aprovado. Ação direta de inconstitucionalidade 2017-50-86-3, querendo Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Norte, aquele Câmara Municipal de Natal, Governador Ibanez Monteiro é o relator. Presidente, neste caso... São duas, né? São duas. A 14 e 15 da pauta. São idênticas, iguais? Não, as matérias são diferentes. Pois não, você está com a palavra, você julgar todas as duas, excelência. Na primeira, que foi identificada, Vossa Excelência, de número 14, as duas são em relação ao município de Natal. Eu estou rejeitando a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido e, no mérito, lei de iniciativa parlamentar, criação de órgãos e funções públicas na administração municipal, invasão de competência privativa do chefe do Poder Executivo, afronta aos princípios da separação dos poderes e da reserva da administração, por adentrar na discricionariedade administrativa, precedente inconstitucionalidade da norma questionada por desrespeito aos artigos 2º, 46, parágrafo 1º, inciso 2, A e D, combinado com o artigo 64, parágrafo, inciso 7º da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte. Declaração de inconstitucionalidade com efeito ex tunc. Procedência da ação. Algum destaque, alguma divergência? Na 14ª, também acompanha o relator. A unanimidade nos termos do voto do relator. Acorda, acompanha, excelência? Acompanha, excelência. Na seguinte, a ação direta de inconstitucionalidade de 2017-3489-0, também, neste caso, é proposta pelo prefeito de Natal contra a Câmara de Natal. Constitucional, ação direta de inconstitucionalidade, leis municipais de Natal, 289 de 2009 e 6.349 de 2012. Obrigação de concessionárias de veículos plantarem árvores ao venderem automóveis novos. Alegação de impossibilidade de controle de constitucionalidade por via reflexa não acolhido. Leis de iniciativa parlamentar. Invasão de competência privativa do chefe do Poder Executivo, afronta aos princípios da separação dos poderes da reserva da administração, por adentrar na discricionariedade administrativa. Normas impugnadas que disciplinaram matérias de competência concorrente da União e do Estado, sem estar restrito a assunto de interesse local. Inconstitucionalidade das normas questionadas por desrespeito aos artigos 2º, 20, 6º e 46, parágrafo 1º e 2º, letra D, combinado com o artigo 64, 7º da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte. Declaração de inconstitucionalidade com efeito ex tunc, procedência da ação. Algum destaque, alguma divergência? Eu também acompanho o relator. A unanimidade nos termos do voto do relator. O acordo acompanha, excelência? Acompanha. Pedido aprovado. Embargo de declaração em recurso extraordinário em ação civil originária 2015-252, município de Serra Corá, embargado, Estado do Rio Grande do Norte, relator, desembargador Wilson Barbosa. Embargo de declaração, processo civil, decisão que inadmitiu agravo interno, repercussão geral, julgamento do paradigma RE 705.423/SE, tema 653. Decisão objulgada que se alinhou à orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal. Repartição de receitas tributárias, ICMS, pretensão de rediscutir a matéria já julgada, impossibilidade, rejeição dos embargos, integralmente disponibilizado, presidente. Algum destaque, alguma divergência? A unanimidade, tempo de voto relator. Acordo acompanha, excelência? Acompanha, sim. 17, agravo interno em recurso especial em apelação civil 2014, 49548, agravante Banco do Brasil, agravante Fábio Martins da Silva, relator, desembargador Gilson Barbosa. Decisão que ainda admitiu o recurso especial, entendimento do tribunal em consonância com recurso repetitivo, argumentação do agravante insuficiente
a ensejar a modificação da decisão vergastada, agravo interno, conhecido e desprovido, igualmente disponibilizado. Vamos agora do nosso PJE. Primeiro, mandato de segurança. Impetrante João Reinaldo Ferreira. Relator, convocado Luiz Alberto. A unanimidade, concessão da ordem. Segundo, mandato de segurança civil. Impetrante Marcelo José Câmara de Araújo. Luiz Alberto. Desculpe. Passo a presidência ao desembargador Wilson Barbosa. O segundo. Recebo a presidência e declaro que o segundo foi a ordem concedida, segundo os dados aqui que me estão à frente, por maioria. A unanimidade, excelência. Devolto a Vossa Excelência. Pois não, recebo, muito grato, excelência. Terceiro, mandato de segurança, Petronijado Paiva de Souza, João Rebouças, a unanimidade, com ação da ordem. Mandato de segurança civil, Petronijado Jadilson Dias da Silva, relator, desembargador João Rebouças, unanimidade, denegação da ordem. O quinto não está em mesa. O sexto, mandato de segurança civil, Petrano Gessiano Guedes Bandeira de Silva, relator Gilson Barbosa, concessão parcial da ordem, unanimidade. Sétimo, mandato de segurança civil, Petrano Ruth Vaz dos Santos Paiva, relator desembargador Gilson Barbosa, unanimidade, concessão da ordem. Revisão criminal, requerente Francisca Dilberto da Silva, relator João Rebouças, a unanimidade, projeto do pedido. Nono, revisão criminal, requerente Francisco Leonardo Coelho de Oliveira, relator João Rebouças, a unanimidade, procedência do pedido. Revisão criminal, requerente Aceandro de Azevedo Ferreira, desembargador João Rebouças, por maioria, procedência parcial do pedido. Vencido desembargador Amilcar Maia. A ação de responsabilidade. Autor, Procurador-Geral de Justiça. Réu, Câmara Municipal de Açu. Réu, Município de Açu. Relator, João Rebouças. A unanimidade, procedência do pedido. O 12º não está em mesa, o 13º não está em mesa. 14º, conflito de competência, suscitante. Primeira vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal, suscitado. Juiz da sexta vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal. Relator, desembargador Cláudio Santos. A unanimidade, competência do juiz suscitante. 15º, conflito de competência, suscitante. Juiz de direito da primeira vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal, suscitado. Juiz de direito da oitava da sexta vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal. A unanimidade, competência do juiz suscitado. Relator, desembargador Cláudio Santos. 16º, conflito de competência, juiz de suscitante, juiz de direito da 10ª Vara Civil da Comarca de Natal, suscitado, juiz de direito da 20ª Vara Civil da Comarca de Natal, relator, desembargador Cláudio Santos. A unanimidade, competente do juiz suscitado. Conflito de competência, 17º, suscitante, juiz de direito da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Natal, suscitado, juiz de direito da 7ª Vara Civil da Comarca de Natal. A unanimidade, competência, juízo suscitado. Relator, desembargador Cláudio Santos. Conflito, 18º, conflito de competência, suscitando juiz de direito do Juizado Especial Civil da Comarca de Currais Novos, suscitado juiz de direito da 2ª Vara da Comarca de Currais Novos. Relator, desembargador João Rebouças. A unanimidade, competência do juiz suscitado. 19º, conflito de competência, suscitando juiz de direito da 16ª Vara Civil da Comarca de Natal, suscitado juiz de direito da 7ª Vara Civil da Comarca de Natal, relator, desembargador Rebouças, a unanimidade, competência, juiz suscitado. Conflito de competência, suscitando juiz de direito do Juizado Especial Civil e Criminal da Comarca de Natal, suscitado juiz de direito da 2ª Vara da Comarca de Currais Novos, relator, desembargador Rebouças, a unanimidade, competente, juiz suscitado. 21, conflito de competência, suscitando juiz de direito da 2ª Vara Civil da Infância e Juventude da Comarca de Natal, suscitado juiz de direito da 14ª Vara Civil da Comarca de Natal, relator, juiz convocado Cláudio Kleber, a unanimidade, competência do juiz suscitado. 22, conflito de competência, juiz suscitando juiz de direito da 1ª Vara Civil da Comarca de Natal, juiz suscitado
da Sexta Vara da Fêmea Pública da Comarca de Natal. Relator, o desembargador Klaus Kleber. A unanimidade, competente juiz de Estado. 23 não está em mesa. 24, conflito de competência. Suscitando direção do Foro da Comarca de Areia Branca. Suscitado juiz de direito da primeira vara da Comarca de Areia Branca. Relator, desembargador Amilcar Maia. A unanimidade, competente do juiz suscitante. Conflito de competência, suscitando direção do Foro da Comarca de Areia Branca, suscitado juiz de direito da primeira vara da Comarca de Areia Branca. Relator do amigo, a unanimidade, competente juiz suscitante. O 23 é a mesma proclamação, o 26. O 28, conflito de competência, suscitando juiz de direito da segunda vara da Infância e Juventude da Comarca de Natal, suscitado juiz de direito da 13ª Vara da Comarca de Natal. Relator, desembargador João Rebouças, a unanimidade, competente, juiz suscitado. Conflito de competência, suscitando juiz de direito da 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Natal, suscitado juiz de direito da 7ª Vara Civil da Comarca de Natal. Relator, desembargador João Rebouças. Competência, juiz suscitado. 30. Conflito de competência, suscitante juiz de direito da 2ª Vara Civil ou 2ª Vara de Infância e Juventude da Comarca de Natal. Suscitado, juiz de direito da 4ª Vara Civil da Comarca de Natal. Ao desembargador Luiz Alberto, a unanimidade, competência, juiz suscitado. 31. Conflito de competência, suscitando juiz de direito da 2ª Vara de Infância e Juventude da Comarca de Natal. Suscitado, juiz de direito da 16ª Vara Civil da Comarca de Natal. Relator, desembargador Amilcar Maia, a unanimidade, juiz suscitado. 32, conflito de competência, suscitando juiz de direito da 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Natal, suscitado juiz de direito da 7ª Vara Civil da Comarca de Natal, relator, desembargador Amilcar Maia, a unanimidade, juiz suscitado. Como não há nenhum processo em mesa, a sessão está encerrada.